O Brasil mais uma vez se vê mergulhado em uma trama política intensa, marcada por confrontos diretos entre poderes da República, acusações de crimes graves e o fantasma de uma crise institucional que pode abalar as estruturas do país. Goiás News. Notícias sem mais delongas. Vamos para a notícia. No centro desse novo embate está o ministro Alexandre de Moraes, figura que já se consolidou como um dos personagens mais poderosos e temidos da cena nacional. E agora, na linha de fogo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já enfrenta suas próprias batalhas jurídicas e políticas. O que se desenha não é apenas um processo comum, mas sim a possibilidade real de vermos, pela primeira vez na história brasileira, pai e filho sendo julgados lado a lado por crimes políticos. Essa narrativa não é ficção, é a realidade que pulsa nos corredores do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da própria Câmara dos Deputados, e que pode alterar profundamente o curso da política brasileira nos próximos anos. Tudo começou a ganhar corpo quando o renomado constitucionalista Lênio Streck, professor da Unicinos, afirmou de maneira categórica que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não terá escolha a não ser apresentar denúncia formal contra Eduardo Bolsonaro. O peso da fala de Streck está no reconhecimento de que existem provas robustas que apontam para ataques à soberania nacional praticados pelo deputado, algo que no ordenamento jurídico brasileiro não pode ser tratado de forma branda. Segundo Streck, o caminho natural é não apenas a denúncia, mas também o pedido de prisão de Eduardo, o que abriria uma nova página na relação conturbada entre o Supremo Tribunal Federal e a família Bolsonaro. E aqui é importante destacar, não se trata apenas de uma prisão simbólica ou de efeito midiático, mas de um pedido baseado em fundamentos jurídicos, em evidências que, segundo especialistas, mostram que o deputado ultrapassou todas as linhas de um discurso político e passou a agir de forma coordenada contra o interesse nacional. Caso essa prisão venha a ser decretada, ainda que não seja cumprida de imediato devido à proteção política que Eduardo pode encontrar nos Estados Unidos, o cenário jurídico e político que se formará será devastador. Eduardo passaria a ser considerado oficialmente um foragido da justiça brasileira, condição que não apenas mancharia sua imagem, mas também abriria espaço para que a Câmara dos Deputados acelerasse pedidos de cassação de seu mandato. O impacto disso na política interna seria imenso, pois colocaria em xeque o discurso da família Bolsonaro, que há anos se apresenta como vítima de perseguição, mas que nesse caso teria diante de si provas concretas e acusações que ultrapassam os limites da retórica. A imagem de um deputado federal brasileiro foragido nos Estados Unidos criaria também uma crise diplomática inédita, trazendo os Ibiadalpéus para dentro de um tabuleiro político que já está incendiado. O jurista e desembargador aposentado Walter Maierovitch acrescenta ainda mais peso à gravidade da situação ao afirmar que o julgamento de Eduardo Bolsonaro ao lado de seu pai, Jair Bolsonaro, carregaria o selo do ineditismo. Segundo ele, seria a primeira vez que pai e filho estariam juntos, no banco dos réus, acusados de crimes políticos. Essa cena, que hoje parece uma possibilidade remota para alguns, já é tratada como plausível nos bastidores do STF, onde se avalia que a atuação de Eduardo não foi isolada, mas sim feita com a anuência e até orientação de Jair Bolsonaro. Isso significa que a narrativa de defesa de Eduardo pode encontrar sérias dificuldades, já que os indícios apontam para uma coordenação política e estratégica entre pai e filho em ações que desafiam o próprio Estado brasileiro. A história ganha ainda mais tensão quando observamos as movimentações públicas de Eduardo Bolsonaro. Mesmo após a condenação de seu pai, Eduardo não recuou. Pelo contrário, intensificou suas críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Em suas redes sociais, especialmente no Instagram, publicou stories nos quais ironiza e provoca Moraes, afirmando que o ministro não deverá voltar para a casinha mesmo com o fim do julgamento. Essa postura desafiante não é apenas um gesto político, mas também um elemento que poderá ser usado contra ele nos processos, já que reforça a narrativa de afronta institucional e demonstra a ausência de qualquer arrependimento ou recuo diante das acusações. O desafio lançado por Eduardo é um recado claro de que a família Bolsonaro pretende continuar enfrentando o STF, apostando no embate direto como estratégia política.
O que poucos percebem é que essa estratégia pode se tornar um tiro no pé. Ao se colocar frontalmente contra o STF e ao desafiar abertamente um ministro que já mostrou disposição em levar adiante investigações e punições severas, Eduardo Bolsonaro pode estar cavando sua própria armadilha política. O STF, que já demonstrou unidade em julgamentos anteriores, dificilmente recuará diante de provocações tão explícitas. Ao contrário, a tendência é que haja ainda mais firmeza na condução dos processos, justamente para evitar a imagem de fragilidade institucional. Isso significa que Eduardo não está apenas em conflito com Alexandre de Moraes, mas com a própria Suprema Corte, o que amplia sobremaneira o risco de condenações pesadas. Nesse tabuleiro complexo, não podemos esquecer o papel do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele está no centro de uma encruzilhada. De um lado, a pressão política e social de que não se pode ignorar as provas apresentadas. De outro, a responsabilidade institucional de agir com equilíbrio e dentro da legalidade. Para Gonet, segundo Streck, não há margem de manobra. A denúncia terá que ser apresentada e com ela o pedido de prisão. Essa decisão, quando vier, colocará fogo no cenário político e obrigará a Câmara dos Deputados a se posicionar. Deputados que até agora têm se mantido em silêncio ou em postura ambígua diante da família Bolsonaro serão forçados a declarar de que lado estão, o que pode rachar ainda mais as bases políticas em Brasília. E aqui surge uma pergunta inevitável. Até que ponto a Câmara dos Deputados estará disposta a proteger Eduardo Bolsonaro? Se a denúncia for aceita pelo Supremo Tribunal Federal e a prisão decretada, manter Eduardo no cargo se tornará uma tarefa quase impossível de sustentar publicamente. A imagem de um deputado foragido, acusado de atentar contra a soberania nacional, é insustentável, e o Congresso pode não querer carregar esse peso. Por outro lado, caçar Eduardo significa abrir uma guerra aberta com a base bolsonarista, que ainda possui força considerável no país. Esse dilema expõe como nunca as fragilidades do sistema político brasileiro, em que decisões jurídicas de altíssimo impacto se entrelaçam com cálculos eleitorais e estratégias de sobrevivência política. Nesse momento, o Brasil se encontra diante de um verdadeiro thriller político-jurídico. De um lado, o Supremo Tribunal Federal buscando reafirmar sua autoridade e proteger as instituições democráticas. Do outro, uma família política que aposta todas as fichas no confronto, tentando transformar acusações em bandeiras eleitorais. E no meio disso, milhões de brasileiros acompanhando perplexos, divididos entre a narrativa de perseguição e a necessidade de ver a lei sendo cumprida. O canal Goiás News Notícias traz essa informação sem nenhum viés partidário, porque o objetivo aqui não é defender A ou B, muito menos puxar a sardinha para a esquerda, e sim mostrar a você, espectador, como a engrenagem da política brasileira está se movendo de maneira silenciosa, mas com força suficiente para abalar estruturas. O que temos diante de nós é o desenrolar de uma disputa que vai muito além de nomes e partidos, porque envolve diretamente o funcionamento da democracia brasileira. O ministro Alexandre de Moraes não dá sinais de recuo, e sua postura firme já se tornou a marca registrada de sua atuação. Ele foi o principal responsável por enquadrar o ex-presidente Jair Bolsonaro em processos de enorme repercussão e agora, ao que tudo indica, volta sua mira para Eduardo Bolsonaro, ampliando a batalha jurídica contra a família. Esse movimento gera inquietação não apenas dentro do núcleo bolsonarista, mas em todo o sistema político, porque traz a perspectiva inédita de um confronto judicial entre o Supremo Tribunal Federal e um parlamentar em exercício que, caso se torne foragido, transformará o Brasil em manchete mundial. Imagine a cena: a mídia internacional noticiando que um deputado federal brasileiro, filho do ex-presidente da República, está sendo procurado pela justiça do seu próprio país e que, ao mesmo tempo, circula livremente em solo americano. A leitura externa seria devastadora. Mostraria um Brasil fragilizado, com sua soberania questionada e com instituições políticas incapazes de conter seus próprios representantes. É esse cenário que os juristas já começam a alertar e que você, espectador, precisa entender em detalhes para não ser manipulado por discursos simplistas. Quando o constitucionalista Lênio Streck fala que não há alternativa para Paulo Gonet, ele está apontando para uma responsabilidade institucional.
O Procurador-Geral da República não pode simplesmente se calar ou fingir que nada aconteceu, porque as provas já estão documentadas. São declarações, movimentações, articulações que mostram Eduardo Bolsonaro envolvido em ações contra a soberania nacional, e esse tipo de atitude, em qualquer democracia consolidada, é levado às últimas consequências. Não se trata de perseguição política, não se trata de ideologia, mas de fatos concretos que exigem resposta legal. É por isso que o canal Goiás News Notícias destaca: aqui não tem esquerda, não tem direita, tem apenas informação clara e objetiva para que você compreenda o tamanho do problema. E o problema não é pequeno. O desembargador aposentado Walter Maierovitch, que acompanha de perto esses processos, foi claro ao dizer que seria inédito ver pai e filho julgados juntos por crimes políticos. Isso não é uma possibilidade abstrata, é um risco real que pode acontecer ainda neste ano. Jair Bolsonaro já foi condenado e enfrenta restrições que inviabilizam sua candidatura. Mas Eduardo, ainda no exercício do mandato, pode ter um desfecho ainda mais dramático: a perda de sua cadeira na Câmara e a condição de foragido. Esse duplo golpe na família Bolsonaro mudaria drasticamente o quadro político do Brasil, porque significaria não apenas a queda do líder, mas também o enfraquecimento de sua principal linhagem. Ao mesmo tempo, Eduardo Bolsonaro continua jogando lenha na fogueira. As provocações lançadas contra Alexandre de Moraes nas redes sociais, principalmente no Instagram, não são apenas um desabafo, mas sim parte de uma estratégia calculada para manter acesa a chama de sua base mais fiel. Ao dizer que Moraes não vai voltar para a casinha, Eduardo assume uma postura de confronto aberto, tentando se colocar como símbolo da resistência contra o STF. Esse discurso pode mobilizar seguidores, mas juridicamente é um suicídio político. Cada palavra, cada postagem, cada ironia é registrada e pode ser usada como prova de reincidência, de desrespeito institucional e até de tentativa de incitação contra o Supremo. O que para ele pode parecer uma jogada de fortalecimento político, para os tribunais é mais um tijolo no muro de acusações que se ergue contra sua própria carreira. Aqui no canal Goiás News Notícias é importante reforçar: a cada movimento de Eduardo Bolsonaro, o risco jurídico aumenta. Não é invenção, não é opinião, são análises feitas por juristas renomados que entendem a profundidade do problema. Ao contrário do que muitos pensam, esse não é apenas um embate pessoal entre Alexandre de Moraes e a família Bolsonaro. Trata-se de uma disputa institucional que define o grau de respeito às regras do jogo democrático. Se um deputado federal pode, impunemente, desafiar a soberania nacional, atacar ministros da Suprema Corte e ainda tentar deslegitimar o próprio sistema, o que impede outros de fazerem o mesmo? É por isso que o STF vem endurecendo a mão, porque sabe que a omissão agora pode significar o caos no futuro. Mas vamos além, porque o espectador do Goiás News Notícias precisa ter uma visão ainda mais clara. Esse processo, caso avance, vai colocar pressão insuportável sobre a Câmara dos Deputados. Muitos parlamentares que hoje preferem se manter neutros serão obrigados a se posicionar. Imagine um plenário em que cada deputado terá que decidir se defende Eduardo, mesmo diante de provas pesadas, ou se o abandona para preservar sua própria imagem e a imagem da instituição. Essa votação pode gerar rachas profundos em partidos, pode quebrar alianças e até abrir novas composições políticas. É um efeito dominó que pode transformar completamente o ambiente em Brasília. Do outro lado do tabuleiro, Jair Bolsonaro assiste a tudo com atenção. Para ele, a queda de Eduardo não é apenas a perda de um filho, mas também a perda de uma linha de continuidade de seu projeto político. Se Eduardo for cassado ou considerado foragido, a narrativa bolsonarista perderá força em 2026, porque a família estaria com suas principais lideranças fora do jogo. Isso explica por que Jair não recua e por que Eduardo segue provocando. É uma tentativa desesperada de manter viva a ideia de que são perseguidos políticos, de que enfrentam um sistema injusto. Mas será que essa narrativa ainda convence? Será que o eleitorado brasileiro, diante de tantas evidências, vai continuar acreditando que tudo não passa de perseguição? É nesse ponto que o Goiás News Notícias reforça. O papel deste canal não é tomar partido, mas expor os fatos. E os fatos mostram que a cada decisão do STF, a cada denúncia apresentada,
a família Bolsonaro se encontra mais cercada. O espaço para manobras jurídicas está diminuindo, e o espaço para discursos políticos já não tem a mesma eficácia de antes. O Brasil não é mais o mesmo de 2018, e os ventos que sopram em Brasília agora apontam para uma era de maior rigor jurídico contra excessos cometidos por autoridades. O que vem pela frente é imprevisível, mas uma coisa é certa: o Brasil inteiro vai acompanhar de perto. E aqui no Goiás News Notícias você vai continuar recebendo cada detalhe, sem distorções, sem manipulação, apenas a informação nua e crua para que você tire suas próprias conclusões. Porque este canal não é da esquerda, não é um braço ideológico, mas sim uma trincheira de informação para deixar o povo atento, de olhos e ouvidos abertos ao que está acontecendo nas entranhas do poder. O Brasil vive hoje um daqueles momentos que entram para os livros de história, um daqueles instantes em que o tempo parece acelerar e a cada dia novos acontecimentos se empilham, trazendo mais tensão, mais suspense e mais medo sobre os rumos que a nação pode tomar. O embate entre Alexandre de Moraes e Eduardo Bolsonaro não é uma simples disputa jurídica. É um choque de placas tectônicas dentro da política nacional, capaz de produzir terremotos que vão sacudir Brasília de cima a baixo. E aqui no canal Goiás News Notícias, que não é da esquerda e não tem amarras com ideologias, nós trazemos isso de forma nua, crua, impactante, para que você, espectador, não seja enganado por discursos prontos e compreenda que a realidade é muito mais sombria e perigosa do que muitos imaginam. Imagine a cena: pai e filho, Jair e Eduardo Bolsonaro, sentados diante dos ministros da mais alta corte do país, acusados de crimes políticos, julgados por ações que, segundo juristas, atentaram contra a soberania nacional. Nunca na história republicana algo parecido aconteceu. Seria a primeira vez que o Brasil veria uma dinastia política inteira sendo colocada contra a parede, e isso deixaria não apenas os apoiadores, mas todo o povo brasileiro com a respiração suspensa. Esse não é apenas mais um processo, é um capítulo de ruptura, um divisor de águas que mostrará até onde as instituições estão dispostas a ir para conter quem desafia suas regras. E enquanto isso, Eduardo Bolsonaro não se cala. Em vez de recuar, ele provoca, desafia, lança farpas contra Alexandre de Moraes, como se quisesse cutucar uma fera adormecida. Mas o que talvez não perceba é que esse tipo de atitude não fortalece sua defesa. Pelo contrário, fortalece a imagem de que ele age contra o próprio Estado. Cada story no Instagram, cada declaração, cada provocação é como gasolina jogada em uma fogueira que já está em chamas. O STF observa, registra, arquiva e se prepara para usar essas palavras como munição em um julgamento que pode ser devastador. E o público precisa estar atento. O que hoje parece apenas bravata política pode se tornar, amanhã, a principal prova contra ele. A gravidade disso tudo é tamanha que especialistas já alertam para a repercussão internacional. Um deputado federal brasileiro, filho de ex-presidente, sendo acusado de foragido da justiça? Isso seria manchete em todos os jornais do mundo, uma demonstração clara de que o Brasil vive uma crise sem precedentes. A imagem do país seria arranhada, a soberania questionada e a credibilidade das instituições colocada em xeque. O mundo inteiro olharia para Brasília, e cada gesto de Moraes, cada palavra de Eduardo, cada silêncio da Câmara dos Deputados seria analisado, debatido e julgado. Não é exagero dizer que estamos diante de um escândalo de proporções globais, e você, espectador do Goiás News Notícias, precisa entender que essa tempestade pode estourar a qualquer momento. E o que dizer da Câmara dos Deputados? Esse será o campo de batalha onde tudo pode desmoronar. Porque se o Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia e decretar a prisão de Eduardo, caberá à Câmara decidir se mantém o deputado no cargo ou se parte para a cassação. E aqui o dilema é explosivo. Defender Eduardo pode ser visto como cumplicidade, abandoná-lo pode ser visto como traição. Os deputados estarão encurralados e cada voto será carregado de consequências. Partidos podem rachar, bancadas podem se dissolver, alianças históricas podem ruir diante de um julgamento que coloca todos em evidência. É como se uma bomba relógio estivesse instalada no coração do Congresso, pronta para explodir. Enquanto isso, Jair Bolsonaro observa e calcula.
Ele sabe que a queda de Eduardo significaria o fim de qualquer perspectiva de reconstrução de sua força política. O clã Bolsonaro perderia não apenas uma figura de destaque, mas também a linha de sucessão que poderia mantê-lo vivo no jogo político. Por isso, não se engane. Cada palavra dita por Jair, cada gesto, cada movimentação de bastidores será voltada para tentar blindar o filho. Mas será que a blindagem política será suficiente diante de provas tão pesadas? Será que a retórica de perseguição ainda terá força para convencer um povo que já começa a se cansar das mesmas justificativas? O fato é que Alexandre de Moraes não recua, e a cada provocação ele ganha mais razões para endurecer. O ministro já deixou claro em outros processos que não teme pressão, não teme ataques, e que sua missão é proteger a democracia e as instituições. Isso significa que, desta vez, Eduardo Bolsonaro pode ter subestimado o adversário. Não é apenas uma luta contra um homem, é uma luta contra o sistema de justiça mais poderoso do país, um sistema que já mostrou capacidade de agir de forma implacável quando entende que a ordem constitucional está em risco. O espectador do Goiás News Notícias precisa ter isso em mente. Estamos diante de um cenário onde o improvável se tornou possível, onde o impossível se tornou plausível, e onde cada dia pode trazer um novo choque capaz de deixar a população com o cabelo em pé. Não há como prever o desfecho exato, mas há como sentir no ar a tensão, o medo, a expectativa de que algo grande está prestes a acontecer. E se o Brasil chegar ao ponto de ver Eduardo Bolsonaro foragido, a pergunta será inevitável. Como um deputado federal pode representar o povo brasileiro sem poder pisar em seu próprio país? Essa contradição será insustentável e a pressão para sua cassação será brutal. O povo exigirá respostas, a imprensa internacional cobrará posicionamentos e as instituições não terão alternativa a não ser agir com rapidez. O fio da navalha está diante de nós. De um lado, um Supremo Tribunal Federal fortalecido, disposto a mostrar que a lei vale para todos. Do outro, uma família política acuada, que prefere o confronto ao diálogo, que escolhe a provocação ao silêncio, que aposta no caos como estratégia de sobrevivência. E no meio disso tudo, você, cidadão brasileiro, que precisa estar informado, atento, preparado para entender cada movimento dessa partida, que não é apenas política, mas histórica. O que está acontecendo em Brasília não é um simples embate jurídico. É uma tempestade política. Uma crise que se anuncia capaz de redefinir completamente as estruturas do poder no país. O confronto entre Eduardo Bolsonaro e Alexandre de Moraes não é apenas pessoal, é institucional. Ele envolve a própria sobrevivência das normas democráticas, a proteção da soberania nacional e a integridade das instituições brasileiras. Cada passo do deputado federal, cada provocação pública, cada postagem em redes sociais é um ato que intensifica ainda mais o risco, transformando um processo judicial em uma batalha épica que todos estamos assistindo com atenção extrema. O canal Goiás News Notícias reforça que não há aqui qualquer viés de esquerda ou de direita. O objetivo é único: deixar você, espectador, totalmente informado, com clareza e precisão sobre o que realmente está acontecendo. Não se trata de narrativas simplistas ou de versões distorcidas da realidade. Estamos diante de um cenário explosivo, onde um deputado federal em exercício pode se tornar foragido da própria justiça, onde um ministro do STF se mantém firme frente a pressões inimagináveis, e onde cada decisão pode mudar para sempre o rumo da política brasileira. As consequências desse embate vão muito além do campo jurídico. Se Eduardo Bolsonaro for considerado foragido, mesmo que temporariamente protegido fora do Brasil, o impacto político será avassalador. O Congresso, a Câmara dos Deputados, será pressionado a agir. Deputados aliados ou neutros serão forçados a tomar posições públicas e qualquer hesitação poderá ser vista como conivência ou covardia. O efeito dominó é inevitável. Alianças podem se quebrar, partidos podem se fragmentar, e a estabilidade política, tão necessária em qualquer democracia, pode ficar seriamente comprometida. E enquanto isso, o próprio Eduardo Bolsonaro continua provocando, desafiando, subestimando o poder do STF. Cada story no Instagram, cada comentário público, cada ironia direcionada a Alexandre de Moraes é uma faísca lançada em uma pólvora já preparada.
Especialistas alertam que essas ações, aparentemente ousadas, podem se tornar o próprio martelo contra ele. Não estamos falando de retórica vazia, são elementos que poderão ser usados como evidência em um processo que já caminha para ser histórico. O deputado não apenas desafia o ministro, ele desafia todo o sistema, e isso aumenta exponencialmente os riscos de condenações e consequências políticas severas. O cenário internacional também não pode ser ignorado. Um deputado brasileiro foragido nos Estados Unidos ou protegido temporariamente fora do país coloca o Brasil em uma posição extremamente delicada perante a comunidade internacional. A imagem do país, que já enfrenta crises de credibilidade em vários setores, seria ainda mais fragilizada. Além disso, a diplomacia brasileira teria de lidar com pressões de aliados e organismos internacionais, exigindo respostas rápidas e precisas. E você, espectador do Goiás News Notícias, precisa compreender. Isso não é teoria, é um risco real, palpável, que pode explodir a qualquer momento, e suas consequências podem afetar diretamente o futuro político, econômico e institucional do Brasil. O desembargador aposentado Walter Maierovitch reforça que nunca antes na história republicana pai e filho foram julgados juntos por crimes políticos. Isso cria um quadro de pressão psicológica intensa, não apenas para a família Bolsonaro, mas também para todos os envolvidos no processo. Cada ato, cada decisão, cada palavra pode ser analisada com lupa, e qualquer deslize poderá agravar ainda mais a situação. A inediticidade do caso transforma o embate em algo singular, que coloca Brasília em estado de atenção máxima e coloca o Brasil inteiro diante de um dilema histórico: como equilibrar justiça, política e soberania em um momento de tensão extrema. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. E o mais impressionante, público do Goiás News Notícias, é que o próprio Eduardo Bolsonaro parece desconsiderar os riscos. As provocativas publicações em redes sociais, as críticas diretas a Alexandre de Moraes e a manutenção de uma postura de desafio público indicam que ele aposta no confronto como estratégia política. Mas essa estratégia, embora possa mobilizar sua base, aumenta a exposição dele e de sua família a processos e consequências que podem ser devastadores. Cada gesto, cada palavra, cada provocação é monitorada e analisada com precisão pelos tribunais. E isso cria uma tensão que faz o cabelo do espectador arrepiar, porque estamos diante de um conflito real, palpável, com impactos que podem chegar a todos nós. O papel da Procuradoria-Geral da República, representada por Paulo Gonet, também é crítico nesse momento. Não há espaço para hesitação. As evidências já existem, as provas estão documentadas e a pressão por uma denúncia formal cresce a cada dia. Ao apresentar a denúncia e solicitar medidas como a prisão, a Procuradoria não está apenas seguindo a lei. Está reafirmando a força institucional do Estado brasileiro, mostrando que ninguém está acima da justiça, independentemente de cargo, poder ou influência política. E é exatamente essa força que faz com que o embate seja ainda mais intenso, porque cada decisão tomada em Brasília reverbera em todo um país, deixando o público em alerta total. Aqui no Goiás News Notícias, a missão é clara: trazer cada detalhe com máxima transparência, sem partido, sem viés ideológico, apenas informação que explica a magnitude do que está acontecendo. Estamos diante de uma batalha que pode redefinir a política brasileira, que pode alterar alianças, quebrar estruturas e que pode determinar quem permanecerá no poder e quem verá seu futuro político desmoronar. O que você está acompanhando não é uma história comum. É um capítulo explosivo da história do Brasil que ainda promete muitas reviravoltas, surpresas e desdobramentos dramáticos. O cenário político brasileiro jamais esteve tão carregado de tensão, incertezas e riscos. O embate entre Eduardo Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes não é um simples confronto jurídico. É um choque de forças que pode redefinir a política nacional nos próximos anos. Cada movimento, cada decisão e cada provocação tem o potencial de desencadear ondas de impacto que atravessam Brasília, o Congresso,
as instituições e, principalmente, a percepção do povo brasileiro sobre a democracia e a força do Estado. E aqui no Goiás News Notícias, nosso compromisso é trazer a você, espectador, toda essa realidade de forma nua, crua, sem cortes e sem interpretações enviesadas, porque o momento exige atenção máxima e consciência sobre a gravidade do que está acontecendo. Eduardo Bolsonaro continua desafiando o Supremo, ignorando a gravidade das acusações e mantendo uma postura de confronto aberto. Cada story publicado nas redes sociais, cada crítica feita a Alexandre de Moraes, cada gesto provocativo é um risco calculado que, se mal avaliado, pode se tornar irreversível. A situação do deputado não é apenas delicada, é explosiva. E mesmo que haja proteção temporária fora do país, a condição de foragido da justiça brasileira colocaria não apenas o político, mas todo o sistema em alerta, transformando em manchetes internacionais um episódio que antes parecia apenas nacional. É a confirmação de que nada escapa, de que cada ato, cada palavra e cada movimento é observado e registrado, e que a justiça pode agir de maneira rápida e decisiva, colocando fim à impunidade que alguns acreditam existir. Para o público do Goiás News Notícias, é fundamental compreender a dimensão desse conflito. Não se trata apenas de um deputado ou de um ministro. Trata-se de um embate que define a capacidade do Estado de proteger sua soberania, suas instituições e sua democracia. A possível cassação de Eduardo, a repercussão internacional, a pressão sobre a Câmara dos Deputados e a resposta firme do STF são elementos que mostram a seriedade do momento. Estamos diante de uma situação que pode alterar o equilíbrio de forças em Brasília, dividir partidos, enfraquecer lideranças, e, acima de tudo, mostrar que ninguém está acima da lei. E enquanto os protagonistas desse embate seguem suas estratégias, o país observa, apreensivo. Os aliados políticos de Eduardo, aqueles que hoje tentam se manter neutros, serão obrigados a se posicionar. Cada voto, cada declaração, cada decisão terá repercussão direta sobre alianças políticas, sobre a governabilidade e sobre o próprio futuro eleitoral de 2026. A pressão é gigantesca e a cada dia novos elementos são adicionados a um cenário que já está, por si só, tenso e imprevisível. O Brasil inteiro acompanha, e você, espectador do Goiás News Notícias, precisa estar informado com precisão, porque os acontecimentos que se desenrolam agora terão reflexos diretos em nossa vida política, econômica e social. O canal reforça que aqui não há qualquer viés partidário. Não somos da esquerda nem da direita. Somos um canal de informação transparente, focado em trazer cada detalhe, cada prova, cada movimento dos bastidores do poder para que você entenda a dimensão real do que está acontecendo. O embate entre Moraes e Eduardo Bolsonaro é histórico, inédito e explosivo. Pai e filho sendo julgados por crimes políticos abre uma ferida profunda na política nacional e revela a gravidade do desafio que as instituições enfrentam para manter a ordem, a lei e a democracia intactas. E não se engane, o momento é crítico, o risco é real e as consequências podem ser devastadoras. A cada nova provocação de Eduardo, a tensão aumenta. A cada decisão do Supremo Tribunal Federal, o impacto se torna mais concreto. A cada passo, a história se escreve diante de nossos olhos. Estamos falando de uma disputa que pode redefinir o equilíbrio de poder no Brasil, que pode expor a fragilidade de alianças, que pode colocar lideranças políticas históricas em xeque e que, acima de tudo, desafia a própria capacidade do país de manter suas instituições sólidas e funcionais. Por isso, o público do Goiás News Notícias é essencial acompanhar cada detalhe, ficar atento aos desdobramentos, entender os impactos, perceber que o que parece distante da nossa realidade, na verdade, influencia diretamente a nossa vida política e social. Este é um momento em que a informação é mais que poder. É proteção, é consciência, é capacidade de compreender a complexidade do que está acontecendo e de tomar decisões com clareza. E, para finalizar, é fundamental deixar uma mensagem clara. Este canal agradece a cada espectador que acompanha a informação com atenção, que busca entender os fatos sem se deixar levar por opiniões prontas, que valoriza a análise profunda e transparente. O que estamos presenciando no mundo político brasileiro
é histórico, impactante, imprevisível e, acima de tudo, relevante para todos nós. Cada julgamento, cada denúncia, cada provocação pode mudar o destino do país, e é fundamental estar atento. Aqui no Goiás News Notícias, continuaremos trazendo todos os detalhes, explicando cada movimento, cada risco, cada consequência, para que você não apenas saiba o que está acontecendo, mas entenda a magnitude de cada ato, ficando com o cabelo em pé, olhos bem abertos e ouvidos atentos para o que está ocorrendo na política do Brasil e no mundo. O futuro político do país se desenha agora, e você, espectador, é parte desse olhar crítico e informado. Obrigado a todos que estão acompanhando esta cobertura exclusiva, que confiam no Goiás News Notícias para se manterem totalmente informados, porque aqui o compromisso é com a verdade, com a transparência e com a informação de qualidade. Sempre. O Brasil vive um momento histórico e explosivo, um daqueles instantes em que a política se transforma em um verdadeiro campo de batalha, capaz de sacudir as estruturas do país de cima a baixo. O foco deste embate está no ministro Alexandre de Moraes e no deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo especialistas, se encontra no centro de um dos conflitos mais complexos e inéditos da história política brasileira. O que se desenrola não é apenas um confronto jurídico, é um ataque à própria estabilidade das instituições, um teste para a democracia e uma demonstração de que ninguém está acima da lei. Aqui no Goiás News Notícias, nosso objetivo é informar você com clareza e precisão, sem ideologia, sem viés de esquerda ou direita, trazendo a realidade nua e crua para que o público compreenda a magnitude do que está acontecendo. O renomado constitucionalista Lênio Streck, da Unicinos, afirma que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não tem alternativa senão apresentar denúncia contra Eduardo Bolsonaro e, caso necessário, solicitar sua prisão. Segundo Streck, há provas concretas de ataques à soberania nacional perpetrados pelo deputado, evidências que, para qualquer democracia consolidada, exigem resposta imediata. Essa não é uma acusação leve. Se a prisão for decretada, mesmo que não seja cumprida devido à proteção política que Eduardo pode encontrar nos Estados Unidos, ele passará a ser considerado foragido da justiça brasileira, cenário que poderá acelerar pedidos de cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados, criando uma crise política sem precedentes e abalando a própria credibilidade do país perante a comunidade internacional. O jurista e desembargador aposentado Walter Maierovitch ressalta o ineditismo da situação. Jamais na história do Brasil, pai e filho foram julgados juntos por crimes políticos. Jair e Eduardo Bolsonaro, lado a lado, sob análise do STF, representam um quadro dramático e perigoso, onde cada gesto, cada palavra e cada movimento é meticulosamente observado. Essa combinação de histórico familiar e poder político cria um terreno instável, capaz de gerar repercussões que vão muito além das fronteiras do Congresso e do Tribunal, impactando diretamente o cenário eleitoral e diplomático do país. Mesmo após a condenação de seu pai, Eduardo Bolsonaro não recuou. Pelo contrário, intensificou suas provocações. Nas redes sociais, especialmente no Instagram, lançou stories desafiando Alexandre de Moraes, afirmando que o ministro não voltará para a casinha, mesmo após o fim do julgamento. Essa postura ousada, embora busque mobilizar sua base de apoio, aumenta exponencialmente os riscos jurídicos e políticos, criando um quadro de tensão extremo e deixando claro que o embate ainda está apenas começando. Cada declaração se torna uma peça de evidência contra ele, fortalecendo a atuação do STF e mostrando que o tribunal não recua diante de ataques ou pressão política. A gravidade do cenário é ainda maior quando se observa o papel da Câmara dos Deputados. Caso a prisão seja decretada, deputados aliados ou neutros serão obrigados a se posicionar. A manutenção de Eduardo no cargo diante de acusações tão graves seria vista como conivência, enquanto sua cassação provocaria rachas profundos dentro dos partidos e alianças políticas. A política brasileira se encontra, assim, diante de uma encruzilhada histórica, em que cada decisão tomada terá repercussões duradouras, alterando a dinâmica de poder
e colocando à prova a capacidade de Brasília de lidar com crises de alto impacto. No plano internacional, o risco também é gigantesco. Um deputado federal brasileiro sendo considerado foragido, mesmo temporariamente protegido no exterior, é uma imagem devastadora para a soberania do país. A mídia internacional acompanha cada passo, cada decisão do STF e cada movimento de Eduardo Bolsonaro, avaliando a capacidade do Brasil de manter a lei e a ordem intactas. A situação expõe fragilidades e testa a credibilidade das instituições nacionais, demonstrando que a política e a justiça brasileiras estão sob os holofotes do mundo inteiro. O canal Goiás News Notícias reforça: não se trata de narrativa política, mas de fatos concretos. O embate entre Moraes e Eduardo Bolsonaro é inédito, histórico e de repercussão extrema. Pai e filho sendo julgados por crimes políticos abre um capítulo jamais visto, que expõe o funcionamento das instituições e desafia qualquer conceito de imunidade política. Cada passo, cada gesto e cada provocação é registrado e analisado com rigor, transformando o que poderia ser uma disputa política comum em um momento de tensão máxima, capaz de deixar qualquer cidadão de olhos arregalados e cabelo em pé. E a família Bolsonaro, mesmo acuada, mantém a ofensiva. Eduardo segue provocando, Jair observa, e juntos tentam transformar ataques em narrativa de perseguição política. Mas o efeito é inverso. As instituições se fortalecem, a pressão aumenta e o risco de consequências irreversíveis cresce a cada dia. A estratégia de confronto pode energizar a base, mas juridicamente torna-se cada vez mais insustentável, colocando o deputado e seu clã em uma posição extremamente vulnerável e forçando as instituições a mostrar força e firmeza diante de atos que desafiam a lei e a democracia. É nesse contexto que o Brasil inteiro precisa estar atento. Não se trata de opinião ou de ideologia, mas de realidade concreta. O futuro político da nação, a credibilidade do STF, a estabilidade das instituições e a própria democracia brasileira estão sendo testados de maneira intensa e sem precedentes. Aqui no Goiás News Notícias, nosso compromisso é levar cada detalhe a você, espectador, deixando claro o tamanho da tensão, os riscos envolvidos e a magnitude de cada decisão. E para finalizar de forma impactante, o momento é histórico, o risco é real e as consequências podem mudar o rumo do Brasil para sempre. Cada ato, cada palavra e cada provocação nesse embate político pode redefinir alianças, caçar mandatos, questionar a soberania e desafiar a democracia. Fique atento, porque o que você está acompanhando no Goiás News Notícias é a história sendo escrita diante de seus olhos. Agradecemos a cada espectador que acompanha essa cobertura com atenção, porque nosso compromisso é deixar você totalmente informado, com os olhos e ouvidos abertos, de cabelo em pé, entendendo cada detalhe desse cenário político que impacta diretamente a vida de todos nós e o futuro do país. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este.